Muito mais do que um lindo dia, eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. A todos vocês, um ótimo dia. Nós estamos nesta semana falando sobre a autoliderança. Já vimos tanta coisa boa por aqui. Ontem, por exemplo, falamos sobre saúde. Se você não ouviu a oração da manhã de ontem, volta um pouquinho, porque certamente aquele conteúdo vai abençoar a sua vida. Estamos dando no dia de hoje adeus ao mês de novembro de 2023 e juntos seguimos para mais uma empolgante história e mais um lindo mês de dezembro sobre as nossas vidas. Que Deus manifeste graça, bondade, misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Que seja um mês maravilhoso sobre a vida de todos, em nome de Jesus. E hoje, na oração da manhã, o nosso tema será: lidere-se enfrentando o desânimo. Hoje o tema é sobre este elemento, este sentimento que às vezes assalta o nosso coração. Quantas vezes nós sentimos o desânimo batendo na porta do nosso coração. É um sentimento muito estranho. Sentir-se desanimado não é bom e às vezes o desânimo é causado por alguma coisa. Bom, quero ler com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que nos diz o seguinte: preste bastante atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Paulo nos diz o seguinte: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Preste atenção agora. Confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. A boa notícia de hoje é que eu estou aqui para te encorajar. Caso você esteja se sentindo, por alguma razão, desanimado. Hoje é o dia então de uma palavra de encorajamento. E aí já vem aquela pergunta que não quer calar para todos nós: como, afinal de contas, enfrentar o desânimo? Hoje nós temos esta pergunta que é a pergunta da vez. Como, afinal de contas, enfrentar o desânimo? Bom, antes de responder a esta pergunta, permita-me dizer-lhe que os heróis do passado, em algum momento, se sentiram desanimados. É só a gente fazer uma leitura das Escrituras Sagradas e nós vamos descobrir que os grandes heróis da Bíblia, eles, em algum momento das suas vidas, se sentiram assim, desanimados. Os grandes já se sentiram desanimados. Os estrategistas também já se sentiram exatamente desse jeito, desanimados. Os nobres já se sentiram desanimados. Os reis já se sentiram desanimados. É só a gente dar uma olhadinha no livro de Salmos e observarmos os salmos escritos por Davi, por exemplo, e nós vamos observar que Davi, por conta das duras circunstâncias da vida, teve que lidar com o desânimo. Os discípulos de Jesus também se sentiram desanimados. E tem mais um detalhe: eu e você já nos sentimos desanimados. Eu arrisco dizer que alguém dentre nós que está ouvindo esta oração pode estar se sentindo exatamente assim, desanimado. Então, a pergunta é: desânimo, como é que nós vamos vencê-lo? Bom, eu tenho aqui algumas propostas para essa manhã. Eu gostaria que você abrisse completamente o seu coração.
Bom, o desânimo ele se enfrenta quando nós descobrimos a sua fonte. Minha gente, nós precisamos dar uma olhadinha para dentro do nosso coração e observarmos se o desânimo não é um desânimo que está sendo causado por alguma dificuldade da nossa alma, uma dor da alma, um sofrimento. Às vezes, o desânimo, a fonte dele, não é algo que está acontecendo no nosso mundo interior, mas o desânimo vem às vezes através de ataques espirituais. Você sabia que o inimigo da nossa alma, ele é estrategista em causar desânimo na vida das pessoas? Bom, eu vou contar aqui uma ilustração. É uma história, isso não é verdade, mas é uma história que vai ilustrar um pouquinho essa questão do desânimo. Conta-se que um dia estava acontecendo uma grande reunião no inferno. Estava lá o diabo e os seus anjos caídos. E o diabo estava fazendo um grande leilão. E nesse leilão haviam instrumentos de todos os tamanhos. E lá no cantinho, bem no cantinho, havia um instrumento de médio para pequeno porte, e ele era, daquele leilão, o instrumento mais caro a ser leiloado. Então, mais do que depressa, inicia-se aquele leilão, e aí os demônios vão comprando, vão arrematando as possibilidades. E quando chega naquele instrumento tão pequeno e parecia que insignificante, a pergunta que não quis calar lá no inferno foi a seguinte: por que é que esse instrumento, de todos os que foram apresentados aqui, é o mais caro? É o mais caro e sendo ele o menor. Então, o diabo fez todo mundo ficar quieto e disse o seguinte: esse aqui é o mais caro porque ele é o mais eficaz. Através dele nós conseguiremos fazer com que as pessoas desistam dos seus sonhos. Nós vamos fazer com que famílias desanimem de viver juntas. Nós vamos fazer com que pais desistam dos seus filhos, que filhos desistam dos seus pais. E a lista parecia uma lista interminável. E aí a pergunta era: qual é o nome desse instrumento? Até porque ele estava coberto por um pano. Então o inimigo foi até lá e tirou aquele pano de cima daquele instrumento que estava sendo leiloado. E sabe qual era o nome dele? Desânimo. Então observe, meu querido, essa é apenas uma historinha. Mas o desânimo ele tem sido usado pelo inimigo das nossas almas para fazer com que nós não alcancemos os propósitos de Deus sobre a nossa vida e deixemos de lado o nosso destino profético. Então, se você está se sentindo desanimado, você precisa descobrir a fonte do seu desânimo. Se é uma dor da alma, algo interno aí do seu coração, ou se é algo espiritual, ou quem sabe, se é alguma prova que alguém tem colocado no seu caminho, ou seja, um problema que você está vivendo com alguém. Desânimo se enfrenta, em segundo lugar, lidando com foco sobre a causa. Nós precisamos ter foco. Descobrimos então qual é a fonte? Então alinha aí os seus olhares espirituais, alinha aí o seu coração, mantenha o foco para resolver aquela situação. E isso então vai fazer com que você consiga vencer o desânimo. Desânimo se enfrenta não querendo culpar os outros. Gente, infelizmente, às vezes as pessoas se sentem desanimadas e por conta de ser o mau costume das pessoas, elas tentam achar um culpado para tudo, inclusive porque estão se sentindo desanimadas. Nunca faça isso, em nome de Jesus. Desânimo se enfrenta assumindo o controle das suas emoções.
Em quinto lugar, desânimo se enfrenta dando um basta. Tem um dia que você tem que falar: chega, eu vou passar por cima desse desânimo, seja de qual ordem for. E aí como é que a gente consegue passar por cima do desânimo? O desânimo então se enfrenta com os joelhos no chão. E por último, em sétimo lugar, com propósitos de fé. Aqui eu faço uma referência a uma ferramenta muito eficaz que ajuda qualquer um a vencer o desânimo. Jejum. Exatamente. Jejue pela sua própria vida se você está se sentindo desanimado. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir vencer todo o desânimo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meus queridos, nós infelizmente vamos ser assaltados em algum momento pelo desânimo. E hoje nós aprendemos como é que nós podemos vencer. Na dúvida, marque este áudio, este vídeo e volte e ouça quantas vezes for necessário. Mas não deixe de dar os passos para que você possa sair dessa situação de desânimo, caso você esteja se sentindo assim. Mas quem sabe você não está se sentindo desanimado? Então você certamente conhece alguém que está passando por essa dificuldade. Hoje, a nossa oração de hoje é: Pai, afasta de nós toda possibilidade de desânimo. Vem comigo nessa oração, neste momento, em nome de Jesus. Não deixe nada te atrapalhar. Se você chegou até aqui, então acompanhe esta oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, eu sei que há pessoas que estão se sentindo desanimadas. Os desânimos que são aqui vistos pelo Senhor, eles são de diferentes ordens. Há desânimos que são causados por ataques espirituais. Há desânimos por conta de relacionamentos frustrados, de portas fechadas, de orações que ainda não foram respondidas. Senhor, no nome de Jesus, o que eu clamo aqui agora é: dá perseverança a todos aqueles que estão ouvindo esta oração. No nome de Jesus, eu declaro aqui palavra de vida, palavra de bênção, palavra, Deus, em nome de Jesus, de fortalecimento para cada coração, para cada vida. Eu peço que seja a tua mão estendida neste exato momento. Eu levanto a minha mão e eu peço que o Senhor toque na cabeça de cada um dos teus filhos que hoje estão se sentindo desanimados. Faça-os fortes e corajosos para a honra e glória do teu santo nome. Manifesta a tua graça, a tua bondade e vem com o teu socorro no dia chamado hoje. Nós queremos neste momento agradecer por esse último dia do mês de novembro. E declaramos que o mês de dezembro será um mês extraordinário sobre todas as nossas vidas. Que o desânimo seja vencido, que o desânimo seja lançado para longe, em nome de Jesus. Afasta de nós, ó Deus, toda a possibilidade de nos sentirmos desanimados. E se porventura, por alguma razão, nós nos sentimos assim, seja o Senhor o nosso socorro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu declaro aqui palavra de vida e de bênção sobre todos vocês, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui. Mas eu tenho aquele pedido especial. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Isso ajuda muito para que a plataforma possa indicar o canal acima da média para outras pessoas. Então, deixe o seu like
Inscreva-se no canal se você estiver chegando por aqui agora e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Você foi abençoado? Você conhece alguém que está enfrentando desânimo? Então, compartilhe com essa pessoa esta oração da manhã. Amém, minha gente querida? Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.